Olá, boa noite, tudo bem? Mais uma vez estou aqui para falar de família, porque eu gosto tanto de falar da família, porque eu venho de uma família, então ela tem avós, pais, netos, e isso é maravilhoso. Gosto de falar de família porque Deus, Ele é o Criador, Ele é o idealizador, Ele é o arquiteto que arquitetou esta estrutura divina chamada família. Vejamos o quanto Deus é amor. Como está no livro de Jeremias 31:3. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porque com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Também nós podemos ver em Salmos 136:1, dê graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. O amor do nosso Criador, os pais celestiais, dura para sempre. Também nós podemos ler em Salmo 63:3, o Senhor é compassivo, misericordioso, muito paciente, cheio de amor. Desculpa, isso está em Salmo 103:8. Agora, no Salmo 63:3, está escrito, o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Então, nós temos o nosso Criador, nossos pais celestiais, que criou todo o universo e nos criou por amor. Também nós podemos ler em Salmo 36:5, o teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. Então, esse Deus que nos criou por amor, nos criou e fez o homem, né? Ele que é a fonte, a origem de todos nós, é a fonte de nossa vida, é o Criador do homem que criou por amor. Como nós já vimos, cria o homem como a sua imagem e semelhança. Gênesis 1:26. Então, Deus é a nossa origem e também Ele é a origem de todos os nossos ideais, todos os nossos ideais. Então, esse nosso Criador, que nos criou por amor, e esse amor que Ele nos criou é o amor verdadeiro. Por isso, tudo aquilo que os seres humanos podem se orgulhar, o que nós podemos mais nos orgulhar? Eu tenho certeza que o que nós podemos mais nos orgulhar, primeiro de tudo, é que esse Pai cheio de amor, Ele é o nosso Pai, Ele é o meu Pai, que criou com todo amor. E segundo é que nós somos os seus filhos e filhas. Tem algo mais maravilhoso do que isso? E terceiro, é que nós somos os seus herdeiros. Nós, porque Deus é o nosso Pai, nós somos os seus filhos. Já que Ele nos criou por amor, nós somos os herdeiros de todo o cosmos, Então vejamos, esse Pai, Ele tem desejos, Ele tem propósito para com os seus filhos. Por isso que esse Pai, que tem esse propósito, Ele vai dar e vai abençoar os seus filhos. Veja o que Deus fala para Adão e Eva, né? Frutificai. O que seria esse frutificar? Vamos ver um pouco mais adiante. Então, frutificai,
multiplicai-vos e enchei a terra. E aí ele dá o direito de domínio para o homem, né? Para o homem dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Então, domínio sobre toda a criação, aves do céu, os animais, peixes e tudo que move sobre a terra. Então, veja que esse Pai delegou esse amor. Então, quando nós pensamos qual a finalidade de Deus ao criar o universo, principalmente tendo o homem como seu centro, vejamos qual a finalidade de Deus criar. Como nós podemos ver nesse versículo de Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, tudo existe, né? Claro, por Deus e com certeza para dar essa glória e essa alegria a Deus. Então, quando nós pegamos, por exemplo, um cantor famoso e colocamos numa ilha despovoada, se não tem ninguém para escutar e contemplar, ele pode cantar no máximo da sua voz, mas sem ninguém para escutar, aquele vozeirão todo, se não tem ninguém para escutar. Então, ele precisa de um objeto de amor, ele precisa de alguém para interagir. Da mesma forma é Deus. Deus de todo-poderoso de amor, mas Deus precisava de um objeto de alegria para interagir com Deus. Por isso Deus vai criar a sua criação. Então, quando Deus de amor, ele cria porque ele quer sentir alegria observando a sua criação. Então, a finalidade da criação é devolver alegria para Deus. 1 Coríntios 10:31. Assim que vocês comam, né? Quer vocês comam, quer beba, quer faça qualquer outra coisa, faça tudo pela glória de Deus. Então, qual a finalidade da minha existência? Qual a finalidade da sua existência? É viver para a glória de Deus. É viver para dar essa alegria para Deus. Nós existimos, nós vivemos para devolver alegria para Deus, pelo aquele que nos criou com a finalidade de sentir alegria. Agora, é claro que para dar alegria para Deus, nós precisamos realizar, porque como Deus desejou que os primeiros antepassados humanos, vamos falar dos primórdios de Adão e Eva, como Deus desejou sentir alegria vendo Adão e Eva realizar principalmente esse pequeno texto, que é Gênesis capítulo 1, versículo 28. Aqui contém 3 grandes bênçãos. E Deus os abençoe, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos. Olha, o frutificai é tornar-se maduro, pronto para dar fruto. Depois, então, multiplicar, encher a terra, povoar a terra. Então, frutificar, tornar-se perfeito, depois povoar a terra com pessoas, então, perfeitas, e dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Por isso que eu disse para vocês, vim falar de família, iniciando primeiro com o propósito da criação. Então, nós podemos ver aqui, olha, o frutificar é a primeira bênção de Deus para os seres humanos. E esse frutificar é um homem que tem a sua mente
centralizada aqui em Deus, o seu corpo também centralizado em Deus. Esse corpo e essa mente centralizada em Deus pode gerar um resultado, e o resultado é a união de mente e corpo, ou seja, formando um homem aperfeiçoado. Certo? Um homem aperfeiçoado, que é o frutificar, que está no Gênesis 1:28. Então, este homem aperfeiçoado, com a mente e o corpo centralizado em Deus, nesse fundamento de 4 posições, aqui centralizado em Deus, ele pode partir agora para a segunda bênção. E a segunda bênção, ela é o reflexo da primeira. Um homem ideal que já se aperfeiçoou, com a mente e o corpo centralizado em Deus, ele pode colocar-se na posição de um esposo centralizado em Deus, a esposa também, que realizou a primeira bênção, que se aperfeiçoou, também centralizada em Deus, os dois se unindo em amor, gerando os filhos, que eu falei naquele primeiro nosso vídeo. E esses filhos nascerão como filhos ideais. É por isso que no livro de Salmo 137, do 3 ao 5, diz assim: os filhos são uma herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá, como flecha nas mãos do guerreiro. Então são os filhos, nascidos da juventude, como é fiel o homem que tem a sua aljava cheia deles. Então, esta família ideal, quando realiza-se a segunda bênção, que é o multiplicar a família ideal, aí sim, esta família parte para realizar a terceira bênção, que é o dominar sobre os peixes do mar, sobre as árvores do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então nós vamos ter aqui uma família ideal, ser humano ideal, centralizado em Deus, tendo domínio sobre a criação. E aí, o homem ideal, unido com a criação, tratando a criação como amor, essa criação vai devolver beleza para o homem, nós podemos ter um mundo de paz, um mundo de alegria, centralizado no homem ideal. Então vejamos pontos mais importantes também desta primeira bênção, que é o crescer, que é a mente centralizada em Deus e o corpo também centralizado em Deus. Então, uma mente sadia, um corpo também sadio, centralizado em Deus. E o resultado disso é o homem aperfeiçoado. Então, esse homem aperfeiçoado, ideal, ele torna-se o templo de Deus, como está em 1 Coríntios 3,16. O que está escrito em 1 Coríntios 3,16? Diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, esse homem ideal, tornando-se o templo de Deus, esse homem ideal com a mente e o corpo centralizado em Deus, ele forma um só corpo com Deus, ele torna-se perfeito, como Jesus disse em Mateus 5,48, sede-vos perfeito, como é perfeito o vosso Pai, que estás no céu. E é tão óbvio, tão interessante, que os filhos devem parecer com os pais. Não é verdade? Também, este homem ideal, ele atinge uma deidade, ele tem as mesmas características ou a mesma natureza de Deus, como está em João 14:20, quando Jesus ele disse: naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim ou em vós. É claro, esse nível de aperfeiçoamento. E o homem ideal, ele pode sentir exatamente o que Deus sente. Ou seja, um homem ideal, ele é um homem que está apto a viver no mundo ideal, no reino dos céus. E no reino dos céus ninguém prejudica a vida do outro. Não é verdade? As pessoas do reino dos céus,
eles são incapazes de fazer mal para o seu próximo. Por isso ele vai sentir tudo que Deus sente. O homem ideal, ele conhece a vontade de Deus. Ele vai viver exatamente como Deus deseja que ele viva. Não seria maravilhoso isso? Se Adão e Eva não tivessem pecado e tivessem realizado-se como pessoas celestiais, aptas, prontas para viver no mundo ideal? Vejamos, é a mente e o corpo centralizado em Deus, tornando-se o homem ideal. Então isso seria o que? O frutificar. Uma pessoa de caráter maduro, mente e corpo sadio, maturidade física, psicológica, praticando os valores como a prática da fidelidade conjugal, praticando os valores éticos e morais, certo? E assim, então, teríamos a plena satisfação pessoal através desta realização, né, do homem com essa maturidade. Então, o homem poderia experimentar uma verdadeira liberdade, uma verdadeira felicidade, um verdadeiro valor e também um verdadeiro amor. Então, vejamos, todos os seres deveriam aperfeiçoar-se através do amor. A perfeição individual, ela é o resultado de uma ação contínua do dar e receber entre a mente e o corpo, baseado no fundamento de um amor estabelecido. Claro que isso Deus seria o começo de tudo, certo? Deus ocupando a primeira posição. Então, essa perfeição ela só pode ser conseguida quando começa a amadurecer centralizado no amor. Quando o amor faz nascer rebentos e produz fruto nesse fundamento centralizado em Deus. Quando esse fundamento do amor ele é estabelecido deste modo, então Deus pode vir e morar com esta pessoa ligado por esse amor, como está em 1 Coríntios 3,16, que nós somos o templo de Deus. Então Deus pode morar com essas pessoas que buscam aperfeiçoar-se estes fundamentos do amor na sua vida. Então, até que esse amor ele amadureça completamente, o fundamento para produzir seus frutos não pode ser estabelecido, porque é preciso amadurecer estas bases desse amor, assim, centralizado em Deus. Tudo se aperfeiçoa através do amor. Então, por isso que no caso dos seres humanos, só quando estão numa posição que esteja de acordo com o núcleo do amor de Deus, pode a sua mente e seu corpo unir-se em um só. Mente e corpo unido, perfeitamente um só, centralizado em Deus. Também só quando eles entram no domínio do amor de Deus, como o corpo e a mente unidos, pode se tornar seres humanos amadurecidos. Só então pode começar sua jornada de perfeição individual como seres humanos originais desejados no tempo da criação. Então, quando Deus, ao criar Adão e Eva, que tipo de ser humano Deus realmente desejava realizar? Deus desejava que eles alcançassem esse nível de aperfeiçoamento. Então, se nós pudéssemos perguntar a Deus por que Ele criou os seres humanos, qual a resposta nós poderíamos obter? Então, a resposta seria para realizar o ideal do amor verdadeiro, através de uma família ideal. Então, tanto eu posso realizar uma família ideal com a minha esposa,
filhos, como o senhor também, como a senhora também pode realizar uma família ideal, colocando os princípios pelos quais Deus criou em prática. Então, por isso, convido ao senhor, a senhora, a conhecer o princípio divino. Por quê? No princípio divino, na página 43, está escrito: o amor de Deus é a força oculta que irradia a vida dentro do fundamento de 4 posições. E o fundamento de 4 posições é este gráfico que está aparecendo para o senhor, para a senhora. Por isso, é que está escrito no livro de Marcos 10, do 7 ao 8. Por isso, é unir-se. Aí deixará o homem a casa do seu pai e sua mãe, vai unir-se à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E aí, gerando os filhos, que é essa herança que Deus pode dar para o homem, a mulher. Então, quando nós pensamos na felicidade, aonde ela se inicia, a felicidade, ela se inicia dentro da família, verdade? Dentro da família. Seja eu como um filho, eu posso experimentar felicidade vendo os meus pais, meus irmãos, eu sendo irmão, vendo minhas irmãs, eu sendo esposo, vendo a minha esposa, a esposa com seu esposo. Então, tendo os pais como exemplo, os filhos crescem, desenvolvem o bom caráter em si, aprendendo com seus pais. Então, a educação dos pais irá ajudar no desenvolvimento da ética, da moral dos filhos, além da disciplina e o respeito. Então, quando nós mandamos nossos filhos para a escola, é para aprender as matérias, enfim. Agora, a educação, ela vem de berço, né? Vem de casa, vem do lar. Por isso que dentro dessa esfera familiar, né, o bem, essa família, ela estará sempre protegida dos conflitos, né, e viverá em um ambiente de paz familiar. Por isso, nós pensamos que aqui ódio, depressão, violência, traição, separação, raiva, infelicidade, infidelidade, desrespeito. Isso porque a família não está sólida. Por isso que a família, ela precisa estar sólida para que nós possamos viver, sim, o amor, a harmonia, né? Ânimo, a paz, a felicidade, a união, a afeição, a felicidade, fidelidade e o respeito, praticando tudo isso dentro da família. Então, essa família é a família verdadeira. E eu gosto de falar de família porque eu amo a minha família. Minha família é tudo o que tem. Então, a família, ela é essa pedra principal da sociedade. O Dr. Samyamun, ele disse essas palavras: a família é a unidade fundamental da sociedade. Se você não consegue encontrar o ideal em seus lares, você nunca pode criar uma sociedade ou nação que seja ideal. Por isso, a família é o primeiro lugar onde nós podemos criar a unidade, criar a união, entende? Então, pense agora na sua casa, no seu lar, pense no que você pode fazer lá. Porque a mudança do mundo começa comigo, com a minha mudança. Então, eu tenho que ser uma pessoa celestial, uma pessoa de amor, de paz, de alegria, de felicidade, para ter uma família também feliz, não é? Então, essa família verdadeira constrói esse relacionamento verdadeiro entre esposo e esposa, pais e filhos, e isso é uma felicidade verdadeira. Então, como se pode ter felicidade? Você já pegou aquela bolinha de tênis e ficou jogando na parede? O que acontece? Ela volta. Então, se você encher a pessoa que está ao seu redor de felicidade, naturalmente você também vai ser feliz, porque isso vai transbordar na pessoa
e vai voltar para você também. Por isso, esse bem-estar, quando nós pensamos na nação, na sociedade, tem que começar na família. Se tem paz na família, se tem famílias ideais, podemos ter uma sociedade ideal, porque é composta de família, né? Então, a família é o primeiro grupo social que nós estamos inseridos. Daí, então, se eu sou um bom irmão, um bom filho, um bom pai, um bom esposo, boa esposa, eu vou ser um bom cidadão também dentro da sociedade, verdade? Porque eu vou produzir na sociedade aquilo que eu produzo em casa. Então, bons cidadãos, podemos ter boas famílias, boa sociedade, uma boa nação, um bom mundo. Não é assim? Iniciando aí com o cidadão, né? Para que possamos ter uma sociedade ideal. A família também é um lugar onde nós treinamos as virtudes, né? Como já falei. É na família que nós aprendemos a responsabilidade, quando nossos pais, né, dão a responsabilidade para a gente, a lealdade, né, a cooperação, também o esposo tem responsabilidade, a esposa, os filhos, os irmãos, a cooperação, o respeito, a ética, o amor, a honestidade, a justiça, o esforço, fidelidade e autodisciplina. Onde nós treinamos tudo isso? Na nossa casa, no nosso lar. Então, quem treina no lar vai poder colocar isso bem em prática na sociedade. Por isso que nós precisamos cuidar bem do nosso lar, da nossa família, de nós mesmos também, para cuidar bem do meio ambiente, né? Um homem ideal, ele pode dar amor para a criação desenvolver beleza, realizando o mundo ideal. Então, sempre a gente está preocupado com o meio ambiente, prosperidade material, ciência, desenvolvimento tecnológico. Tudo isso não seria nenhum problema se nós tivéssemos o homem, o ser humano ideal, perfeito, né? Então, por isso, precisamos treinar e preparar, porque a realização dessas três grandes bênçãos, que está no livro do Gênesis, 1:28, seria exatamente isso. O homem ideal realiza a família ideal, que tem domínio para com toda a criação, né? Realizando assim esse domínio de amor. Então, quando Deus criou Adão e Eva no Jardim do Éden, vamos pensar que Deus esperava que eles praticassem o amor centralizado em Deus. Desse amor ele geraria a vida centralizada em Deus e assim estabeleceria toda a sociedade humana, né? Então, essa imensa família humana centralizada em Deus como Pai. Pense como seria um mundo ideal, um mundo de paz, né? Centralizado em Deus. E assim eles se tornando os verdadeiros pais de toda a humanidade se tornando uma única família centrada em Deus. Então, o que os seres humanos mais se orgulham? Vamos pensar aqui, olha. Deus criou o homem e uma mulher. Deus desejou que eles se aperfeiçoassem, se casassem, estabelecessem como esposo e esposas celestiais e vivessem nesse reino dos céus aqui na terra. Quero convidar o senhor e a senhora a conhecer o princípio divino, a estudar as nossas conferências. Tem muitas respostas para a nossa vida, tá certo? Quero, então, convidar para conhecer a nossa página, nosso canal no YouTube, né, que é A Nova Verdade. Tá bom? Ok? Meu nome é Odair Lima de Almeida, estou aqui à sua disposição. Então, vamos ser famílias indispensáveis desse tempo, praticando principalmente o amor verdadeiro. Muito obrigado, que Deus abençoe grandemente.